povo do agro, eu sou o Hélito Span e estamos em mais uma edição do podcast Copama, o povo do agro, para trazer tudo sobre essa cooperativa de 80 anos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe aí com os produtores, com as pessoas físicas, pessoas jurídicas e com você, produtor rural. Para falar sobre imposto de renda, está comigo aqui nada mais, nada menos que o William. William, seja bem-vindo e eu gosto de brindar é tudo. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que digo, por poder participar desse programa e trazer alguma informação para o nosso produtor rural. William, primeira pergunta. Existe diferença entre o imposto de renda do produtor rural e de uma pessoa física normal, comum, como eu, assim, que de repente não estou produzindo? Sim, existe uma posição. E basicamente ele vai pelo limite de isenção. Porque o limite de isenção da pessoa física normal é 30.639. Já a isenção do produtor rural é 153.199,50. Então, essa é a diferença básica para você iniciar a tua declaração de imposto de renda. Então aí já ficar atento, né? Nós falamos de datas, né? A declaração então começa no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. 31 de maio. Produtores cooperados, fiquem atentos porque não dá para brincar com o fisco. Preste atenção, aproveite esse tempo, prepare os seus documentos para que você não tenha problema para frente com o seu CPF, porque a falta da íntegra da declaração de imposto de renda gera vários problemas. Primeiramente, é o bloqueio do teu CPF. Trava tudo, né? Trava tudo. Quer dizer, amanhã se ele precisar de algum custeio, de algum recurso financeiro via banco... Qualquer benefício que venha do governo, você pode ter certeza que ele não vai estar travado. Independente do tamanho da área. Tem alguma relação o imposto de renda com a área produzida desse cooperado? Não, a área não influencia em nada. O que influencia na declaração de imposto de renda é a renda dele, dentro daqueles valores que nós falamos. Passou de 153.199,50, ele tem que fazer a sua declaração, independente do tamanho da sua propriedade. Então, vamos lá, né? Para a gente o óbvio tem que ser dito para não ser esquecido. Passando então dos valores que você está dizendo, todo produtor é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Que teve uma renda acima de 153.199 ou que se enquadra em qualquer outro benefício que seria uma renda isenta ou não tributada de R$200 mil, ele tiver um patrimônio acima de R$800 mil também, essas três regras da Receita. Patrimônio acima de R$800 mil é obrigatório fazer. Rendimento isento e não tributável acima de R$200 mil ou uma renda bruta, seria as vendas dele, acima de R$153.199. Produtor rural, tem algum enquadramento específico, tem alguma alíquota diferenciada ou não? O que você traz aí de dica para o nosso cooperado? O nosso cooperado ele tem que tomar cuidado porque ele tem duas maneiras de fazer a sua apuração de imposto de renda. Pelas suas receitas e despesas, seria uma apuração real do resultado que ele teve, ou ele pode se beneficiar do desconto simplificado do governo, que ele vai tributar somente 20% da sua receita. Então ele tem duas opções de ele fazer a declaração dele. Qualquer contador está apto a isso? Você sugere ele procurar um contador ou ele mesmo consegue fazer hoje com tanta autonomia que o sistema está dando? Qual que é a sua dica? Tem bastante autonomia sim de fazer, mas o que acontece é que eles passam lá para você, mesmo você fazendo aquela declaração pré-preenchida, você tem que conferir os dados para enviar para a Receita. A responsabilidade da declaração de imposto de renda é da pessoa física que está fazendo. A Receita mandar na sua pré-preenchida algum dado ou faltar algum dado e você não ver, a responsabilidade é sua. Então vamos lá, dica para você, cooperado, produtor rural, você pode estar recebendo lá no seu imposto de renda, tudo pré-preenchido, mas... Dica aqui do nosso contador William, a responsabilidade de inconsistência do dado é sua, hein? É isso? É isso. Se liga! Você tem que conferir os dados e confirmar para eles. Então você confirmou e mandou, tá tudo certo. Assumiu a responsabilidade. É tua, tá na tua conta. Isso. Olha, a gente conhece historicamente do imposto de renda que o brasileiro tem por tradição deixar tudo para a última hora. Quais são as penalidades, o que pode acontecer? Você já antecipou um pouco isso aí, mas o que acontece se ele perder o prazo? Não, corrigir pode, toda declaração ela pode ser retificada, mas se você atrasou, você já inicia com uma multa mínima de R$165. Na largada. Na largada. Ou 20% do valor do imposto devido. De qualquer jeito é ruim. É ruim e sempre vai pelo maior, viu?
Sempre, né? A receita... Leão, a boca é grande, a boca é grande. Existem deduções específicas para produtor rural? Se existem, quais são elas? Específicas não tem. Ele tem aquelas duas opções que eu falei. Ou ele faz pela receita e despesa, ou ele faz pelo sistema simplificado. Mas ele deve também ter aquelas despesas normais que é beneficiado das deduções para a pessoa física. Médicos, dentista, educação. Então, todas essas coisas ele deve ter também, porque além dele apurar, a declaração do produtor rural, ela está dentro da declaração da pessoa física. Então, ele tem um módulo dentro da declaração que ele vai declarar a parte rural dele. E esse resultado ele traz para dentro da declaração normal. Perfeito. O pessoal fala, tem uma declaração específica para o produtor? Não. Ela está dentro da própria declaração de imposto de renda, só que tem um módulo específico, atividade rural. Então, essa apuração é feita lá dentro e traz, se você tiver outras rendas, ele vai somar as rendas de fora, mais atividade rural para tributar. Então, ele tem as opções de tributação, o que for melhor para ele. Sobre a questão da herança, então. Aí você tem lá a linha 14, e aí, como é que isso funciona? Wellington, a Receita Federal ela vai muito da variação patrimonial das pessoas. Como é que eu fiquei rico sem... Então, quando eu recebo uma herança, então eu declaro o bem normal dentro dos meus bens e direitos e na ficha de rendimentos isentos não tributados, na linha 14, ele fala lá recebimento, transferência em doação ou herança. Então, ele joga do bens de direito lá o valor que cresceu o patrimônio e joga como rendimento isento não tributado na linha 14 do rendimento não tributável. Então, deixa eu entender, tá? De leigo. Então, ele vai pegar a herança que ele ganhou, ele lança isso lá nessa linha 14 com isenção, ou seja, ele não vai pagar nada e ele regulariza, então, o patrimônio dele no imposto de renda. Isso mesmo, Joel. Ele declarando como rendimento isento, ele está dando origem ao crescimento do patrimônio dele nos bens de direito. William, então, só para a gente fechar aqui, você acredita que o nosso tempo está acabando? Pelo amor de Deus, passa muito rápido. Começamos agora, mas já passaram aí 10 minutos. E aí é o seguinte, para a gente concluir e fazer aí, talvez, desmistificar. Então, quer dizer que fazer o imposto de renda não é algo ruim. Você vai estar regularizado, você vai estar correto e você vai ter aquela herança que é do teu de direito teu e você tem aquilo formalizado, tudo correto. Então, o imposto de renda é um problema ou não é um problema? Não, o imposto de renda não é um problema. O imposto de renda você tem que tomar o cuidado para fazer bem feito, porque você vai legalizando o seu patrimônio e você amanhã, não adianta você querer surgir de um dia para o outro com um mundo de coisas se você não tem origem. Então, você deve declarar com cuidado e levar sempre em dia o teu patrimônio e a tua origem desse patrimônio. Isso você vai ter problema nenhum com a Receita e com ninguém e você está tranquilo para você viver a tua vida como uma pessoa normal aí, sem problemas com a Receita Federal. Então podemos falar para o cooperado, olha, é mito dizer que imposto de renda é um problema. Imposto de renda ele é um problema se você não fizer corretamente, não seguir as diretrizes, não seguir as regras da legislação, aí sim ele pode se tornar um problema. Segundo meu amigo especialista William Conte, correto? Correto, Wellington, é isso aí. Produtor, pessoa física, qualquer um, todo mundo pode fazer sua declaração sem medo, basta que faça bem feito e correto, com os cuidados necessários. Pelo contrário até, né, William? Tem que fazer para não ter problema futuro. Para não ter problema futuro, é isso aí. William, obrigado, bom demais. Olha, dicas valiosíssimas, eu tenho certeza que o nosso cooperado vai aproveitar muito esse bate-papo nosso. E tenho certeza ainda, e vou falar aqui por minha conta, se você cooperado tiver dúvida, procura o William. O Povo do Agro, estamos aqui no podcast Copamo o Povo do Agro. Fique com a gente que toda semana informação importante.